Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Helena, eu sou advogada aqui em Americana, interior de São Paulo. Sou formada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Fui professora de cursinho popular por muito tempo e já acho que já são quase 8 anos, na verdade. Queria aproveitar que tá todo mundo gravando vídeo e fazendo live nesse período de quarentena e dar uma alternada na modalidade dos textões, que eu geralmente faço no Facebook para responder os meus alunos de cursinho, porque acontece de sempre ter algum fato social, algum debate em voga aí na mídia, e eles acabam me mandando mensagem perguntando qual que é a minha opinião, ou para ajudar a montar argumento para aquele almoço de família, aquela discussãozinha chata em que às vezes a gente corre sempre o risco de cair em uma falácia ou outra, às vezes até por falta de substrato teórico. Então, para isso, eu resolvi gravar esse vídeo para tratar especificamente de uma questão que está bem forte atualmente, que é a questão das liberdades individuais em tempos de pandemia, né? Bom, a situação que está colocada aí, que é o que gerou tanto desconforto e tantas dúvidas dos meus alunos e de amigos, enfim, é porque o governador do estado de São Paulo, João Dória, é, fez um anúncio nessa semana dizendo que se a gente não alcançar os 70% de quarentena que seriam necessários para viabilizar, né, a contenção do coronavírus, ele vai começar a usar o poder coercitivo da polícia militar, né, para fazer com que as pessoas fiquem em casa. Em contrapartida, não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte, não vou saber. Até imprimi, na verdade, aqui a notícia do João Dória, a carinha dele aqui, é, sempre muito simpático. Com, né, é que vocês não estão vendo as cores aqui, mas com a redecoração horrorosa que ele fez no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. E aí, em contrapartida, no dia seguinte ou logo depois, o presidente da República resolveu tirar o dia para ir numa padaria. E nesse passeio na padaria, que foi bastante questionado, falaram que talvez ele não devesse sair, que ele tinha. Que o mais correto seria ele ficar em casa e tal. Ele falou que ele tem direito de ir e vir. E em seguida, aqui em Americana mesmo, falando do nosso microcosmo, um vereador resolveu aproveitar o comentário do presidente, surfar nessa onda. Americana é uma cidade bastante reacionária, uma cidade bastante conservadora, também não está tendo uma observância decente aí desse isolamento social. Esse vereador aproveitou a oportunidade para ver se cava um pouco de popularidade e publicou nas redes sociais dele uma menção ao artigo 5º da Constituição Federal, né, dizendo que se alguém tentar te impedir de sair de casa, mencione o artigo 5º, o inciso 15º, né, o inciso 15, para falar que você tem direito de ir e vir. Então, eu acho importante a gente debater, ainda que muito rapidamente, o que é direito de ir e vir, né, aonde ele encontra limites, porque, assim, direito tem limite. E aí eu quero encerrar, né, nessa questão do uso da polícia militar para forçar o isolamento social. Bom, a questão do direito de ir e vir é bem óbvia. Ele existe, é um direito humano de primeira geração. Hoje em dia ele está bem mais avançado, a gente conseguiu desdobrar mais esse debate, né? É um direito, por ser um direito humano de primeira geração, ele tem origem lá na Revolução Francesa, né? No período em que a população percebeu que não podia ter governadores absolutistas que fundamentavam a administração pública e a organização da sociedade na própria vontade individual, né? Então, pensou-se direitos humanos que derivam do conceito de dignidade humana, no sentido de botar limites na atuação do Estado. O Estado não pode te proibir de fazer certas coisas, por exemplo, de pensar, de se reunir, de se manifestar, de transitar, né? Simplesmente pela vontade da pessoa que está administrando o Estado. Então, é um direito humano de primeira geração.
que ele trata exclusivamente de liberdades individuais. Perfeito. Na nossa Constituição Federal, ele está no artigo 5º e eu entendo que ele consta em 2 momentos na Constituição, né, no artigo 5º, em 2 incisos. Então, ele fala lá no artigo 5º, tem o caput, né, mas eu não vou ler o caput, e os 2 incisos, que seriam o 2º e o 15. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então ele fala aí do direito de ir e vir, e, enfim, da sua liberdade individual de fazer qualquer coisa se não tiver sido limitada por lei. Lei aí no sentido amplo, né, no sentido de norma, de regulamentação social. Né? Pode ser uma lei, um decreto-lei, enfim, N outras formas do que a gente entende como lei. Né? Lei lato sensu. O que acontece é que você vê aí no caput, e o que é comum, eu acho que a interpretação geral desse direito, né, que você não pode ser proibido de fazer qualquer coisa se não tiver uma lei que faça isso. Não pode simplesmente o administrador virar para você e falar, olha, esquece, você não vai comer chocolate na Páscoa. Mas por que se não tem lei? É porque hoje eu decidi que ninguém vai... Se alguém comer chocolate na Páscoa, eu vou meter a PM em cima. Né? Isso é característico de governos ditatoriais, de governos de monarquias absolutistas, enfim, ditaduras em geral, em que você não tem uma construção legislativa, né, uma participação democrática da população nas decisões do que, nem que seja representativamente, né, você não tem a participação das pessoas aí no encaminhamento da sociedade. Você tem uma pessoa só decidindo conforme bel prazer. E não tem parâmetros para isso. Né? É importante mencionar que uma ditadura militar, por exemplo, uma ditadura aberta, qualquer ditadura, ela não tem embasamento legal, né? Se caracteriza justamente por uma violação dessas liberdades individuais. Não só delas, mas a começar por elas. Vide, por exemplo, a ditadura que se instaurou no Brasil de 1964 até o final da década de 80. Bom, é importante lembrar, na verdade, um ditado popular, uma coisa que vó, mãe, parentes em geral costumam falar pra gente, que o nosso direito acaba quando o do outro termina. Né? Isso é a grande expressão que praticamente resume o que a gente entende hoje em dia dessa liberdade individual, de liberdades individual no geral. Né? Sim, nós temos o direito de ir e vir, de falar, o direito de expressão, por exemplo, né? Mas o nosso direito ele não é ilimitado, né? Ele encontra limite a partir do momento que, sei lá, a gente começa a ter uma postura ofensiva ou quando a gente está desrespeitando os direitos de outra pessoa, né? O direito de ir e vir, ele é obviamente limitado pelo fato de eu não poder entrar na casa das pessoas, simplesmente. Eu não posso entrar na casa de alguém, pular o muro, abrir a porta da sala, abrir a geladeira e falar assim, não, isso aqui é meu direito de ir e vir. Não, não é, porque né, o direito da outra pessoa... A privacidade, por exemplo, implica que você não pode simplesmente ir e vir. Você não pode simplesmente querer passear dentro da UTI de um hospital, né? E falar que é seu direito de ir e vir, porque não é seu direito de ir e vir, né? Ali é uma área reservada, é uma área que tem normas, né? E que diz que não, você não pode simplesmente resolver entrar na casa das pessoas ou numa UTI, porque é seu direito de ir e vir. Então, sim, o direito de ir e vir também ele tem uma limitação, que é o direito de outras pessoas, né? Então, acho que com isso fica bem claro aí o contraste do que a gente começa a conseguir desenhar o porquê. Não, você não pode simplesmente sair de casa, sendo que existe um decreto estadual, né, um país em estado de calamidade pública. O Brasil está em estado de calamidade pública.
desde o fim de março, é por isso que a gente tem essa série de MPs acontecendo, um replanejamento orçamentário, uma reorganização social em geral, né, e legislativa em geral, tudo ocorrendo por causa desse estado de calamidade que foi decretado nacionalmente, inclusive a pedido do governo federal, né? Com isso, nós temos decretos estaduais e municipais que vêm no sentido de regulamentar essa calamidade pública, que é a pandemia, né? A transmissão do coronavírus. Bom, então a gente tem aí um direito coletivo, que é o direito à saúde pública, né? O direito à saúde, a não se infectar com doenças, e o seu direito de ir e vir. Se você é vetor de uma doença, obviamente seu direito está limitado. Você não vai sair andando por aí sob risco de estar sendo uma pessoa que transmite doenças. Até por isso que lá na década de 40, quando escreveram o nosso Código Penal, e o nosso Código Penal ele é bastante retrógrado, ele foi escrito há mais de 50 anos, né, no meio do século XX, bem antes, por exemplo, da ditadura militar. Ele foi escrito com previsões de crimes contra a saúde pública, né? Por exemplo, eu até esqueci de imprimir por bobeira, mas eu acho que é o artigo 267, 268, mas tem 2 artigos lá, se você abrir Código Penal, crimes contra a saúde, você vai ver, né, que você tem, inclusive, uma previsão de comportamento doloso, né, de estando doente, tomar atitudes para transmitir essa doença, ciente que você está doente, e tomar atitudes para transmitir essa doença. E se havendo previsão legal, ordem legal, né, de medidas sanitárias para reduzir a contaminação numa epidemia, desobedecer essas ordens é penalmente punível. Então tá lá no Código Penal há mais de 50 anos previsto, né? Mais de meio século, na verdade, e isso como um crime. Então, quando o João Dória Júnior vira e fala que vai usar a polícia militar para coibir as pessoas de furarem a pandemia, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que um comportamento de cidadão de bem, né? Que é obrigar quem comete um crime previsto pelo Código Penal a cumprir a lei, né, a ficar em casa. Se a ordem é fique em casa, fique em casa. Se você é um provável vetor do coronavírus, não saia de casa. É meio óbvio, né? Mas eu acho que algumas pessoas não estão conseguindo enxergar que, havendo um crime, a polícia pode e deve agir, né? O que eu acredito que o João Dória vai fazer é agora baixar um outro decreto e combinar multa, né? Punições pecuniárias para essas pessoas. Outra questão importante dessa história de liberdade de ir e vir, e aí retornando para esse assunto, é essa questão do que o meu direito acaba quando o do outro começa. Você tem o presidente da República, que diz que ele tem liberdade individual, direito de ir e vir, e vai fazer o que ele quiser, e inclusive se expor à possibilidade de, né, estar violando lei. O que acontece é que quando você, à medida que as suas atitudes começam a dizer respeito a mais do que você tem que ter uma responsabilidade e as suas liberdades vão ser limitadas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, o presidente da República, ele não é uma pessoa só dele, né? Ele foi eleito pela maioria qualificada dos eleitores na eleição de 2018. Pela maioria simples, na verdade. Foi lá, foi eleito e se tornou presidente. Ele é o chefe de nação, chefe de Estado do Brasil. Ele é a principal figura que, por exemplo, decide sobre defesa no Brasil. Ele representa milhões e milhões de brasileiros e a integridade de saúde dele é de interesse nacional. Ou seja, a liberdade dele é limitada pelos direitos e pelos interesses do resto da nação. Então,
é uma escolha. Ninguém é obrigado a entrar para a política, a se candidatar, e muito menos ninguém é obrigado a se eleger presidente da República. A partir do momento que você se dispõe a isso, você abre mão de uma série de direitos. Você abre mão, por exemplo, de falar o que você quer, né? Você abre mão, por exemplo, a privacidade, eu ouso dizer, até a privacidade fiscal. Isso quer dizer que ele não tem direito à privacidade, né? A privacidade é relativizada. Os direitos individuais dessas pessoas é relativizado. Ele deixa de ser absoluto, né? E já não é absoluto para ninguém, porque ele não responde mais a si só. Ele responde a mais gente. Então, a chance dos interesses dele entrarem em conflito com o interesse de outras pessoas é muito maior. Então, o presidente dizer que eu tenho direito de ir e vir, tem, desde que não comprometa a segurança nacional, né? Por exemplo, ele tem direito, ele tem liberdade de expressão, mas ele não pode sair por aí dizendo, por exemplo, exatamente, sei lá, cara, manobras militares do Brasil, entendeu? Ele não pode resolver dizer... Porra, cara, no momento de guerra, por exemplo, ele não pode sair falando por aí qual é a estratégia militar do Brasil, por exemplo. Entendeu? Porque ele não tem liberdade de expressão. É relativizada justamente pelo fato de que os atos dele têm interesse coletivo, né? Então, acho que isso a gente tem que ter muito em mente, né? Que as liberdades individuais, elas encontram limite no interesse coletivo. Isso não é de agora, isso aqui não é porque eu sou socialista, isso é um entendimento muito tranquilo. Eu acho que, inclusive, em quase todos os países da centralidade do capital, na Europa, por exemplo, né? Você não vai ver gente na Europa fazendo protesto para poder sair na rua no meio da quarentena, ninguém está fazendo isso por lá. E aí, quando o João Dória fala que vai baixar a PM, né, e vai começar a multar quem não respeitar a quarentena, ele está fazendo isso. Ele está falando, olha, o interesse coletivo da saúde pública é mais importante do que a sua vontade de sair sassaricando por aí na rua, né? E existe previsão legal para isso. Ele não está fazendo isso da cabeça dele, né? Não é porque ele acordou um dia, né, e resolveu simplesmente que da vontade dele ninguém abre mais o comércio. Não, pelo contrário. Inclusive hoje de manhã eu recebi um documento do Ministério Público Federal, né, que está dando indicativo que os agentes, administradores públicos que começarem a relaxar a quarentena sem fundamentação para isso, fizerem isso da cabeça deles, podem ser responsabilizados, né? Porque é irregular, né? O administrador público não pode fazer coisas da cabeça dele, tem que ser fundamentado. Por isso que, inclusive, o administrador público, né, a gestão pública, ela se fundamenta principalmente em ciência, né? Porque ciência tem critério, tem método científico, não é corrente de WhatsApp, não é meu tio falou que o meu primo e o primo do porteiro explodiu um pneu e morreu e foi salvo pela cloroquina, sabe? Tipo, não é assim que se fundamenta, não é assim que se administra, que se faz administração pública, né? Tem que ser responsabilizado e tem que ter boas razões para fazer isso, né? Bom, então, voltando pro João Dória, longe de mim defender o João Dória, pelo contrário. Já sabia e sabe que João Dória e Jair Bolsonaro são farinha do mesmo saco, representam o mesmo projeto político, de necropolítica, da política da morte, que perpetua o genocídio da população preta e pobre no Brasil e coloca o lucro acima da vida, né? Isso é com tranquilidade o que faz o João Dória e o Jair Bolsonaro. A diferença é a intensidade e o jeitinho de fazer. Bom, e aí um outro ponto, e aí que também deriva dessa conversa toda, é que a gente realmente não dá para falar de ditadura se há fundamento em lei. A gente tem... O João Dória Júnior tá agindo dentro da lei quando ele fala que vai colocar a polícia militar para coibir e para reforçar a quarentena. Não acho que ele está incorreto e acho que o que ele está fazendo nesse momento é guerra psicológica, guerra de mensagens, é mídia.
O que a gente está tendo aqui no estado de São Paulo, no Brasil, no momento, é um presidente que irresponsavelmente está jogando para a galera, né, uma situação seríssima que devia estar sendo tratada com ciência, né, e utilizando das redes sociais dos meios de comunicação para colocar a população em risco. Em contrapartida, o João Dória, pelos motivos dele, que também são eleitorais e também não são dos melhores, está fazendo o uso das ferramentas legais, né, para impedir as pessoas de furarem a quarentena. Isso não é, a atitude do João Dória não é autoritária, certo? Ela é dentro do padrão da lei, se você for nesse sentido, né, que o autoritarismo seria fora do padrão da lei, né? Mas ele usa o poder coercitivo do Estado, né, o monopólio da violência, que são prerrogativas estatais, e o próprio efeito psicológico, simbólico, simbolismo penal, para fazer com que as pessoas que se dizem cidadãs de bem sintam-se compelidas a ficar em casa, porque o cidadão de bem se orgulha de dizer que não comete crimes, né? Apesar de que ontem teve uma passeata em São Paulo, aqui em Americana eu acho que tentaram fazer, mas não deu certo, mas em diversas cidades do país pedindo para poder sair para a rua, né? E inclusive em São Paulo, um vídeo muito feio em que o pessoal travou a Avenida Paulista e tem 3 ambulâncias paradas tentando passar, né, com o giroflex ligado, tentando passar e provavelmente com pessoas doentes dentro e o pessoal ali pedindo pelo direito de ficar doente. E aí esse pessoal que fica na rua nesse momento tá expondo a população a risco e tá violando, tá cometendo crime. A priori, ali já tinha que ter metido polícia. Ali o batalhão de choque podia fazer como faz sempre que a gente sai fazendo manifestação pedindo mudança social no país, ou se opondo, por exemplo, à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, à destruição da educação pública. Podia ter metido a polícia, né? Fazer aqueles panelão que o choque costuma fazer contra a gente. Podia ter feito, não fez. Né? O que mostra como, na verdade, o discurso do Dória, ele se coloca como um discurso simbólico para apelar para o emocional, para o bom senso do cidadão de bem, que não tem muito bom senso, mas quem sabe assim se toca do que está fazendo, e tentar diminuir um pouco a situação, porque o grande problema nesse momento é que com isso não sobrecarregue o Sistema Único de Saúde, né? Bom, e aí com relação à pergunta que me fizeram de que se eu acho isso um absurdo, eu acho, de um ponto de vista assim, do abolicionismo penal, e eu não sou abolicionista penal, não me arvoro porque não considero que tenho estudo suficiente para me dizer abolicionista penal. Eu não acho que vai ter grande efeito, porque tem orientação do próprio CNJ no sentido de não fazer prisão preventiva no momento. E querendo ou não, o crime contra a saúde pública não é considerado um crime de alta periculosidade que justifique você pegar a pessoa e enfiar na cadeia, né? A verdade, o momento agora é o que a gente está brigando para habeas corpus coletivos, para pessoas encarceradas de baixa periculosidade, né, que tenham cometido crimes de pouca lesão, serem liberados, porque provavelmente as cadeias que já tem hoje em dia epidemias tensíssimas dentro do espaço do cárcere, por exemplo, a gente tem lepra rolando pesado no sistema carcerário brasileiro, a gente tem tuberculose rolando no sistema carcerário brasileiro, e uma bactéria misteriosa, por exemplo, nos estados do Norte e Nordeste, que está comendo o corpo dos encarcerados, e nem se sabe que bactéria direito é essa, não se sabe como mexer com ela, porque ninguém se debruçou e não há interesse público em cuidar dessas pessoas encarceradas, né? Mas eu sinceramente não acho que vai ter um grande impacto no encarceramento. Primeiro, por causa das medidas do CNJ mesmo, e segundo, porque muito provavelmente o trabalhador médio, o trabalhador, o pobre, periférico, que estiver saindo de casa, está saindo de casa porque faz serviço essencial,
né? Não ia estar querendo sair de casa para passear, né? Por quê? Porque o patrão mandou, e aí sim o patrão tem que ser responsabilizado por estar fazendo seus trabalhadores se exporem em período de pandemia. Isso tem que ser apurado. E aí é a hora que a gente vai ver se o João Dória é sério ou não com essas medidas que ele está tomando e a postura dos administradores que vão levar a cabo essa medida de fortalecer o isolamento social. E quem vier com o argumento de que as pessoas têm que voltar às suas vidas normais para a economia voltar a andar, é uma forma muito fácil de fazer a economia voltar a andar e de reaquecer a economia, ou aquecer a economia agora mesmo, né, principalmente pelos meios de comércio eletrônico, seria, ao invés de emprestar a quantidade de dinheiro que emprestou, de quase 300 milhões de reais para os bancos no Brasil, nesse momento de pandemia, é pegar esse mesmo dinheiro e direcionar para os usuários do Cade Único, ou então fazer um cadastro mais amplo, né? Esse cadastro que o pessoal está fazendo agora no aplicativo, daria para aumentar mais esse valor ao invés de emprestar para o banco emprestar com juros altíssimos para a população. É uma questão de escolha do administrador público, né? Então, se é para ir para a rua, que fosse por isso, mas não é para ir para a rua, é para ficar em casa. Eu não acho que vai ter grandes impactos não no encarceramento. Sinceramente, eu acho que no momento quem seria levado, por exemplo, pela polícia militar, primeiro, muito provavelmente vai receber uma multa pecuniária, deve ser réu primário, provavelmente não tem histórico nenhum de violência, ou, né, a polícia recolhe, leva na delegacia, dá uma bronca, manda para casa. Eu acho que praticamente vai ser isso que vai acontecer. Na pior das hipóteses, vai mandar o batalhão de choque ficar olhando feio para os caras vão para casa pianinho, né? É diferente do que fazem quando a gente faz manifestação, por exemplo, porque o batalhão de choque não fica só olhando feio, o batalhão de choque bate, né, nos manifestantes de esquerda. Sem muita provocação, já chega batendo, né? Em resumo, e aí eu vou fazer só os últimos registros e considerações. A gente não está vivendo em ditadura militar, porque o João Dória mandou você ficar em casa. Ditadura no olho dos outros é refresco, porque até 2 anos atrás era gente andando com caminhão de som pedindo intervenção militar e retorno da ditadura militar, o presidente da República pedindo, o filho do presidente da República meses atrás falando de um novo AI-5, e aí agora vocês querem reclamar que não tem liberdade de ir e vir, o próprio presidente evocando liberdade de ir e vir, sendo que o filho dele defende o AI-5, né? Então, que foi um ato institucional do governo militar, né, do golpe militar, que restringiu as liberdades individuais, então não cola, né, isso aí é porque ditadura no olho dos outros é refresco, então é importante ser coerente nessas horas, né. O pessoal que falava que a ditadura não matou ninguém e só era preso quem desrespeitava a lei, bem-vindos, né, isso que a lei, na época, era uma lei autoritária, que não passava por participação popular enfim, era mais ou menos isso. E agora vocês estão reclamando porque o governador do estado está utilizando mecanismos legais aprovados e promulgados, né, num momento de pandemia, usando o interesse público para coibir liberdades individuais dentro dos parâmetros da lei. Isso não é ditadura. Isso não é ditadura, não foi, não constitui ditadura, não está sendo ditadura na França, na Alemanha, na Inglaterra, em lugar nenhum. Em Nova York, não está sendo, certo? A minha percepção com relação ao encarceramento é que nós não vamos observar um aumento significativo do encarceramento no Brasil, que já é um encarceramento em massa, por conta de medidas policiais tomadas contra a quarentena, até porque a característica que eu vejo das pessoas que estão violando a quarentena são pessoas que provavelmente são réis primárias, né, ou que não são o cliente típico do sistema penal, então vão ter bastante solidariedade dos juízes e promotores e afins e delegados, né, porque é branco, é classe média alta. Essas pessoas, elas não vão ter um aumento, não vão ser encarceradas repentinamente. Isso não vai acontecer. Eu acho que o João Dória e os demais governadores estão usando do simbolismo do sistema penal para
para reforçar um momento gravíssimo que nós estamos passando, que necessita de medidas excepcionais para combate a uma epidemia que vai matar muita gente ainda nas próximas semanas, infelizmente, porque nós não conseguimos efetivar a quarentena. Eu quero só deixar um registro importante, de novo, que já falei mais cedo, que João Dória e Jair Bolsonaro são farinha do mesmo saco, né? João Dória se elegeu a revelia do establishment do PSDB, usando o Bolsodória, né, usando adesivos de Bolsodória, fazendo Acelera São Paulo e tirando foto com o Bolsonaro, apesar de não ser uma coligação com o PSL aqui na eleição. Mas foi lá Bolsodória. Tem um plano próprio aí de perpetuação, mas o projeto que os dois defendem é o mesmo, é uma necropolítica, é uma política voltada para a morte das pessoas, é uma política que não tem interesse em justiça social, não tem interesse em diminuir a desigualdade, né? E pelo contrário, quanto mais gente morrendo ou em situação de quase morte ou de falta de dignidade para eles, melhor, porque isso só alimenta a roda do neoliberalismo. Eles representam o mesmo projeto, né? A diferença é a intensidade, nem isso, né? É uma diferença de vírgulas, certo? E por fim, o quarto registro, respeite a quarentena, tá? Ouçam os cientistas, ouçam os profissionais de saúde pública, ouçam os médicos, ouçam as enfermeiras, ouçam os administradores públicos sérios, né? Selecionem as fontes de notícias por onde vocês se alimentam, procurem as agências de notícias sérias, as agências de checagem. O WhatsApp não é fonte de notícia, né? Mensagem no WhatsApp tem que ter referência, pelo menos a um site de jornalismo sério, tá? E todas as fontes, todas as pessoas sérias, todos os especialistas e principalmente os administradores do SUS, os trabalhadores da saúde que não vão poder ficar em casa nesse momento, estão pedindo, e a gente tem que ouvir, fique em casa, respeite o isolamento social. Quanto antes a gente alcançar uma quarentena de 70%, pelo menos 70% no Brasil, mais rápido a gente vai sair desse momento e mais rápido a gente vai poder voltar a trabalhar e tocar esse país. Então é isso, fique em casa, respeite a quarentena e defenda o SUS. Principalmente. Quem está segurando a nossa barra agora é o SUS. Defenda o SUS. Um abraço aí para os meus alunos. Se você não é meu aluno ou ex-aluno, fica um abraço também. Obrigada aí pela paciência de assistir o vídeo. E se você chegou até aqui, eu vou fazer aquele finzinho clássico de youtuber. Dá um like no vídeo. E se você curtiu esse vídeo e acha que vale a pena fazer outras coisas desse sentido, pode deixar perguntas aqui embaixo. Aliás, o que tiver de pergunta com relação ao conteúdo desse vídeo, pode deixar nos comentários, eu vou tentar responder. E se você tiver uma sugestão de outros vídeos que eu possa fazer respondendo dúvidas, enfim, e de novo, vou tentar ser mais breve nos próximos, é só deixar aqui nos comentários também. É isso, pessoal. Um abração. Fique em casa. Defenda o SUS.